Salve, salve, futuros doutores, futuras doutoras. Eu sou Adolfo Brandão e tô aqui mais uma vez para apresentar para vocês o podcast com aprovados do HPUS-Med. O nosso objetivo aqui é trazer para você o melhor dos conteúdos aprovados, dando dicas, contando histórias para inspirar você e te guiar até a tão sonhada aprovação na Faculdade Pública de Medicina. E fica ligado porque você sairá uma sequência de vídeos, pois são 50 aprovações na Faculdade Públicas do Rio de Janeiro. E hoje tem uma história muito legal para contar para vocês com um convidado, que é o meu querido aluno João Vitor Borges. João, muito obrigado pela presença e por aceitar o convite. Eu que agradeço. Prazer enorme estar aqui, com certeza. Principalmente ajudando o pessoal a entender um pouco mais, né, como é que é esse processo, a rotina, enfim. Mas vamos lá. Joãozinho, para a gente começar, é legal a gente contar um pouco da tua trajetória, tua história, sempre voltando lá para o ensino médio. Você deve ter pegado um pouco aí do contexto da pandemia. Queria que você contasse aí o quanto que a pandemia impactou a tua rotina, como que foi o pós-pandemia e o processo até chegar ao cursinho. O meu primeiro e o segundo ano foram na pandemia, né? Primeiro e segundo ano do ensino médio. Eu cheguei, então, no terceiro ano, em 2022, depois de ter acabado esse processo todo, e foi aquela coisa que fez com todo mundo, né? Tipo, foi bem complicado estudar em casa, sozinho, praticamente. Era um problema imenso para focar, enfim. Mas acabou que eu consegui meio que, dando meu jeito, me virar ali. No terceiro ano eu também consegui dar um gás e consegui aproveitar também. Fui pro Enem bem... me sentia bem preparado, né? Mas aí já foi aquele balde de água fria, né? Porque eu consegui ir bem em redação, consegui ir bem em matemática, mas o que eu achava que eu era melhor, que era a natureza, eu fui, muito mal. E eu falei, então vambora, vamos pro cursinho. Aí, continuei estudando. Fiz meu primeiro ano de cursinho no próprio HPlus, né? E nitidamente já fui vendo a minha evolução ao longo de 2023. Cheguei no Enem também e na própria UERJ. A UERJ eu bati na trave, fiquei ali perto, né? No Enem eu fui muito bem também nas questões objetivas. Só que aí veio um outro balde de água fria, né? Que foi a nota da redação. Ninguém estava esperando isso, eu muito menos. Você deve se lembrar, né, que, foi uma parada que surpreendeu muita gente, porque também foi uma nota que é considerada muito baixa, né, pro que eu vim apresentando. Mas nada disso não foi o padrão que aconteceu durante o ano do curso também, né? Exatamente. Isso aí completamente diferente. E aí, ainda assim, mergulhei de cabeça, 2024, vambora. A evolução maior ainda. Consegui ser feliz no final do ano, né? Busquei essa aprovação, na UERJ, então me deixou absurdamente feliz e venho colhendo até hoje os frutos desse resultado. E foram 2 anos que a gente bateu na trave nas duas, né? E no terceiro ano a gente conseguiu aprovação aí tanto na UERJ quanto na Unirio, né? Pelo Enem. O Enem também teve a aprovação pela Unirio, né? Aí pegando uma posição muito boa, mas principalmente quando saiu o UERJ já foi aquela euforia, já foi aquela alegria, já fui sendo acolhido. Então, desde o início já o UERJ já vinha me prendendo bastante. Mas a Unirio também era uma opção, graças a Deus, né? Eu conseguia ter essa poder de escolha, né? Melhor coisa que tinha. Mal sabia eu que eu nem imaginava que eu conseguia ter essa escolha, né? Óbvio, meu objetivo sempre foi passar, ponto, assim. Mas tendo o poder de escolha, melhor dos mundos. Esse é aquele sinônimo de tanto faz, né? Qualquer uma das duas ali estaria de ótimo tamanho. Exatamente. Mas vamos voltar um pouquinho então para a época da escola. Queria que você falasse um pouco de como era a tua rotina de estudos, o que você fazia, assim, que você acha que você teve que mudar rápido, como é que era a tua rotina? No terceiro ano, eu já, assim, era aquela coisa, né? Eu conseguia me dedicar, mas eu não tinha tudo que eu precisava, né? Eu imaginava naquela época que eu tava bem e tal, eu fazia
aquela coisa, né? Eu ainda tava pegando muito a matéria do início, assim, né? Ainda tava aprendendo, né? De fato, ainda não tinha aquela carga que, por exemplo, eu tinha no ano passado, que era a questão da revisão em si e tal. Eu mais puxava pra aprender. Então eu ainda lia muito, né? Eu ainda via muito livro e tal. Não fazia tanta questão, mas ainda naquele início eu achava que era o que eu precisava ler. Eu até tinha um pouco de acompanhamento da coordenação e tal, mas assim, muita coisa acabei fazendo sozinho e fiz só com o colégio, né? Não cheguei a fazer nada por fora. Beleza. E aí como é que foi, cara? Assim, você já tinha essa expectativa de passar no terceiro ano? Você já imaginava assim, não, vou ter que fazer cursinho mesmo? Como que foi esse primeiro ano aí? Então, a Vera? Na minha cabeça, eu imaginava que eu tinha completa condição. Assim, pô, na época isso me mostrou que eu realmente tinha condição, né? Tipo, naquela época eu fiz 980 na redação, pô, com 37 acertos em matemática eu fiz 912, então assim, eu saí muito satisfeito, mas assim, eu fiz na época 28 acertos em natureza, que era o que eu achava que eu era melhor, né? Então, ali já foi um choque de realidade, que na minha cabeça eu falava, não, eu tô preparadíssimo, vambora. Isso aqui, ó, se eu tô indo mal, tá todo mundo indo mal. Aí eu fiquei nessa, mas ainda não tinha sido suficiente, né? Eu tinha ainda... Quer dizer, a partir daí eu percebi que ainda faltava aquela consolidação de fato, né? Ainda tinha alguma coisa faltando ali. Na época eu não sabia direito isso, mas depois eu ia perceber isso. E aí você entrou lá no HPUS e como é que foi esse início? Porque eu lembro que do teu grupo, a maioria ainda ficou muito presa em sala de aula durante muito tempo. E a gente sempre incentiva muito a autonomia. Como foi esse processo, cara, de você quebrar o padrão do que você aprendeu a vida inteira no colégio, que é você ser obrigado a ver tudo, fazendo o que é um planejamento geral para todo mundo. Como foi esse processo de você quebrar essa crença, começar a ter um pouco mais de autonomia? Como foi isso para você? Quanto tempo demorou? Você acha que isso foi importante? Deveria ter feito antes? Fala um pouquinho disso pra gente. Ah, não, com certeza isso mudou muita coisa, né? Porque era uma parada que um pessoal até me incentivava, né? Um pessoal que já até era mais de... Já tinha algum tempo lá no curso. Falava, pô, cara, não sei o que. Já dava pra ver que você domina tal coisa, tal matéria. Pô, é perda de tempo tu ficar lá. E no início eu era tava meio relutante, assim. Eu falava, cara, pô, mas como é que eu não vou ver aula, não sei o que. Ficava tipo, pô, como assim vou sair dali, né? Aí no início eu fiquei tava hesitando ainda, né? Mas com o tempo eu fui realmente parando pra perceber, cara, eu tô meio que, sabe, atingindo aquele platô, né? Tô, pô, chegando num momento que aquilo realmente não tava fazendo muita diferença. Aí eu fui seguindo o conselho de alguns, né? E falei, cara, vamos ver no que vai dar. Aí eu saía da sala, primeiro começou com uma matéria ou outra, saía de lá, pô, percebia que as aulas gravadas também já estavam sendo suficiente. Eu falei, pô, rendendo isso daí. Aí foi passando ao longo do ano, né, e tal. Acabei meio que fazendo esse processo para a grande maioria das matérias. E com isso também foi entrando bem mais a quantidade de exercício, né? Porque eu acabei deixando um pouco a teoria de lado, puxando um pouco mais de exercício. E no final acabou ficando mais aquela questão das matérias para serem aprofundadas, né? Principalmente as nossas específicas de biologia e química. Mas acaba que isso, eu depois percebi que isso ia se tornar um hábito, né? Foi uma parada que eu fui seguindo o fluxo e foi dando certo. Perfeito. E, enfim, a gente teve essa quebra. O que mais do primeiro ano assim você sente que você mudou rapidamente? A primeira certamente é a autonomia. O que mais dentro do nosso estudo aí, nas nossas mentorias, nas palestras, a gente conseguiu fazer você ajustar a rotina que a gente pode dar de dica para quem tá nesse seu primeiro ano de cursinho? Cara, eu acho que assim, só a parte da flexibilidade já é uma parte que, pô, me conquistou ali, né? Eu acho que foi uma das paradas que mais foi o diferencial pra mim, porque, pô, eu conseguia ter a liberdade pra eu fazer as coisas que eu gostava, as coisas que eu precisava também, né? Pô, tu já tinha noção da minha rotina, eu saía
Eu tinha meu horário pra malhar e não abria mão disso pra nada. Consegui fazer isso, com a tranquilidade, assim, que eu digo da minha parte, né? Tipo, eu não me pesava isso na consciência eu fazer isso, porque é inevitável, né? O pessoal, muita gente acaba, falando, vou sair daqui, mas eu não tô estudando. O que eu tô fazendo com esse tempo, né? Eu devia estar aproveitando, não sei o quê. Mas ainda bem que eu tinha bastante essa consciência, pelo menos pela minha parte, né? Eu sabia que, cara, se eu, sei lá, determinado instante, eu falei, cara, tô no meu limite, daqui eu não passo. Se eu estudar mais, eu acho que eu vou enlouquecer. E daqui eu sei que eu não vou render mais. E também quanto às questões das mentorias, né? Eu acho que, assim, junto com aquelas paradas do controle emocional, da meditação, das palestras, acho que foi um direcionamento, bem bacana, porque isso realmente acabou mostrando que fez diferença, né? Eu, vez ou outra, tinha alguns problemas com, cara, não sei se o que eu tô fazendo é certo e tal, não sei, enfim, muitas daquelas dúvidas rotineiras, mas isso aí me ajudou muito. E também o próprio auxílio, né, daquelas visitas periódicas que a gente fazia para redefinir o nosso cronograma, sempre atualizando, né, era uma parada que me mantinha sempre, não estático, né, não me mantia num... Te mantinha no foco, na direção ali. Me deixava, assim, sempre continuando o que eu tava fazendo. Nunca dava pra parar e falar, é isso aí, acabou. Sim, eu acho que assim, é legal que no primeiro ano a gente saiu de sala até relativamente rápido. Eu acho que uma vantagem muito grande que você teve, cara, foi de uma mentalidade ágil de isso vai me ajudar. E muito se deve, porque você sempre teve sempre confiou muito no nosso trabalho lá, e também por você ter um ambiente de algumas pessoas que já tinham passado o ano anterior e estavam desenvolvendo e viram, cara, vai por esse caminho. Então o ambiente sempre ajuda, no HPUS tem isso, das pessoas também ajudarem bastante. E uma outra coisa, cara, que assim, é legal sempre falar das nossas mentorias, era assim, o teu nível de organização. É verdade. Desde o primeiro ano, assim, você sempre levava todo o diagnóstico bonitinho, fazia todas as estatísticas de revisão, de monitoramento, de ciclo revisional. E fez diferença. E a gente tinha tudo mapeado, galera. O João era impressionante, assim, a gente tinha encontros a cada 3 semanas, impreterivelmente, sempre a cada 3 semanas. E a gente analisava tudo o que ele tinha feito. No primeiro ano, a gente, óbvio, tinha que bater planejamento porque o João ainda tinha muita bagagem para desenvolver. E aí vinha ainda muita aula, mas algumas aulas ele já fazia sala de aula invertida, que é fazer as questões primeiro, medir a taxa de acerto e a partir dela decidir se ele vai ou não, se ele iria ou não assistir a aula. E algumas vezes assistir a aula online, que é uma aula um pouco mais resumida, um pouco mais curta, para que ele pudesse ter mais tempo livre e estudar os erros crônicos. E assim a gente conseguiu desenvolver. Já no segundo ano, que eu queria explorar com você, cara, foi bem diferente. Porque o primeiro ano, a dificuldade do aluno é não se ater apenas ao planejamento genérico. A dar o check e estudar tudo. No segundo ano, a gente fez um trabalho de partir de um ponto do que a gente já tinha construído no anterior. Então a gente pegou o seu histórico e aproveitou. Não foi esquecido. E colocou bastante prova, alguns erros crônicos e muita revisão. Que no primeiro ano não deu tanto tempo porque você ainda tinha algumas lacunas. São momentos diferentes. Queria que você contasse um pouco dessa trajetória, assim, da mudança do primeiro para o segundo na questão de estudos e como que isso era para você. Foi justamente o que tu falou. Assim, eu saí do primeiro pro segundo com uma mentalidade já diferente, né? Porque eu já pensava, cara, muita coisa aqui eu já tenho completa ciência do que se trata, né? Das matérias, das próprias aulas. Então, ali mais do que nunca era o momento de a gente mudar o jeito como a gente administrava isso, né? Então, assim, acabou que eu acho que aquele era o momento certo pra gente começar a dar aquele gás justamente no que tu falou, das revisões periódicas, da revisão de alguns erros que ainda se repetiam e principalmente de questão. O ano inteiro, praticamente eu só fiz questão, fiz muita pouca aula assim pra rever o conteúdo em si, até porque
é uma parada que era natural, né? Tipo, a gente se habituava tanto com a questão que muitas das vezes a gente, beleza, sabia o conteúdo, mas acabava que pegava bastante aquele padrão, né? Da prova, das provas em si, da questão. Então acabava que, pô, chegou até um momento que era questão de, ó, bater o olho e falar, cara, vambora, próximo. E com o tempo isso aí fica tão evidente que você vai fazendo prova até mais rápido, né? Eu peguei o seu planejamento para dar um exemplo quando eu viajei agora para BH e eu fiz as contas. A gente fez 92 provas ano passado, tu acredita? 92? Entre simulados e provas antigas. 92 provas. Só no ano passado? Só no passado. Nossa. E aí pra galera ver, né? Assim, alguns blocos de prova. Por exemplo, quando a gente pegava a UFES, que a UFES era o bloco, mas era o que a gente estava propondo mesmo, pegar essa natureza matemática. Diferenciadas. Então, queria que a gente explorasse um pouco, cara, que eu acho que essa é uma apresentação que a gente pode falar muito, tipo assim, de rotina. Porque você era um cara muito da rotina. Então, tipo, a galera brincar, o João ficava pouco tempo no curso, chegava de 8 às 5, mas você sempre fez valer a produtividade ali dentro. Porque eu sempre falo, cara, é importante você fazer a tua atividade física, você sair, fazer qualquer outra coisa. Como que era se manter sempre produtivo, como que era você entender a importância da rotina, como era você às vezes ouvir as pessoas falando, cara, você tá estudando pouco, e mesmo assim se manter focado. Às vezes era um desafio, não vou mentir. Porque é aquela coisa, né? A gente brinca e tal, mas sempre tem um leve fundo de verdade, não é? Enfim, não tem como fugir disso. E eu tinha perfeita noção de que eu fazia um pouco menos de carga horária do que muita gente lá, mas é aquela coisa. Eu tinha perfeita noção que pra mim esse era o ideal, assim, né? Eu sabia, eu tinha essa perfeita noção, essa maturidade, né? É uma questão muito forte de maturidade, querendo ou não, que é algo que se constrói com o tempo, não tem como alguém já ter isso fundamentado, mas é o que dá pra ser trabalhado, que é ter a perfeita noção que pra mim tal coisa não ia valer a pena fazer. Tal coisa, sei lá, é como eu falei, pô, se eu chegasse eu tava, pô, muito travado, cara, não tinha por que eu me forçar a estudar. Ou, enfim, eu sabia que, cara, se eu dormisse menos do que eu deveria, eu sabia que eu não ia render o dia inteiro. Nossa, eu brigava muito com vocês em função do sono, meu Deus. Exatamente. Conta um pouco, vamos detalhar um pouco da rotina, porque eu acho que se a gente tá falando muito disso, o que é essa rotina, assim? Qual horário você ficava? Horário bruto e líquido de estudo? Porque eu vi em você muito tempo líquido de estudos, apesar, às vezes, do pouco tempo bruto. Então, teu rendimento ali era muito alto. Vamos tentar detalhar para eles isso e como que a gente dividia nas mentorias o planejamento dentro da sua grade horária. Então, eu costumava fazer um bagulho bem, assim, ainda que a gente fale da rotina flexível, eu tentava manter um padrão, assim, né? Então, eu costumava chegar mais ou menos umas 7 horas, e também era relativamente fácil para mim chegar nesse horário, porque eu morava do lado do curso, né? Mas chegava às 7 e ficava, por exemplo, nos dias que eu malhava, eu ficava até às 5:30, por aí. Nos dias que eu não malhava, eu até conseguia estender um pouco mais, até umas 6:30. Mas eu tentava manter sempre esse padrão, né? E, mas assim, das 7, vamos botar pra arredondar, né? Das 7 às 17, um período de 10 horas. Tirava meu almoço ali, no mínimo, sempre 1 hora. Não voltava com pressa. Mas, falava aqui, das 7 às meio-dia, vamos supor. 7 a meio-dia, meu horário que eu tô fazendo lá as coisas e, desligo do mundo, assim, finjo que o resto nada existe, porque eu tô ali focadão. Mas isso também não me impedia de, como é que eu posso dizer? Fazer pausas, porque eu gostava disso, né? Eu não fazia de 7 a meio-dia direto 5 horas, né? Vamos supor, eu fazia... tava lá fazendo uma prova antiga, né? E dividia em blocos. Aí, vamos supor que eu tô fazendo um Enem, fazia, sei lá, 15 questões e falava, tá, vou ali tirar 5 minutos pra respirar, deixar um pouco a mente dar uma esfriada, vou num banheiro, sei lá, 5 minutos só, volto. E aí, ficava nessa repetidas vezes, sei lá, meia hora, 5 minutos, meia hora, 5 minutos, eu via que eu conseguia não cansar tanto desse jeito, né? Que eu sempre pensei que esse jeito era melhor do que eu fazer 5 horas direto com, sei lá, 1 hora de pausa. Mas aí, pra mim, pelo menos, não rendia. E você lembra o que a gente colocava nessas sessões? Vamos falar pra eles assim, que eu acho legal a gente trabalhar.
principalmente o segundo ano, que eu quero dar essa maturidade pra eles nesse episódio. O que a gente colocava no planejamento que você lembra? Assim, tu lembra como é que a gente dividia? Cara, Essa lembrança? então, do que eu me lembro assim, né? Era bem a questão das provas antigas, né? A questão de revisão com questões de erros crônicos, aqueles erros que ainda persistiam um pouco, que inevitavelmente no final eram relativamente poucos, né? Mas ainda assim tinham... Então, início do ano, vamos pensar no início do ano. Começou 2024. 2024. A gente ainda tinha alguns erros crônicos. Como é que a gente fazia? Ali era com certeza, ó... revisão pelas questões, pegava as aulas gravadas pra dar aquela relembrada. No geral, a gente fazia a questão primeiro, né? A questão primeiro... Sempre resgate ativo primeiro. Exatamente. Aí puxava nas aulas gravadas pra falar, não, pô, beleza, algum detalhe que tava faltando ali via... Anotava, assim, principalmente na questão do caderno de erro, ele deu uma ajudada legal. O que aconteceu, que acho que a gente vai discutir com o pessoal, que é o seguinte, o João criou uma base bem legal. Então o JV chegou no final do ano, tinha algumas coisas a melhorar, era um ano que ele estava brigando pela vaga, eu acreditava, mas assim, não estava ainda pronto como no segundo ano de cursinho. Então ele não tinha tantos erros crônicos, mas ainda tinha alguns. E aí a nossa estratégia foi... começar o outro ano com o máximo de erros crônicos eliminados. Então a minha proposta para ele era chegar em julho sem nenhum erro crônico. Então a gente criou a estratégia de maratona. Então a gente pegava dias sequenciais, pegava um tema, por exemplo, calorimetria. E aí pegava os dias sequenciais e maratonava aquilo. É verdade. Isso. Sempre sendo ativo primeiro. Por quê? Porque como eu já tinha a memória formada, a minha ideia era que ele ativasse a memória, visse as lacunas e fosse para aula com aquele conteúdo já... Pô, é isso que eu não sei, é isso aqui, e lapidação de conteúdo. Focado, né? Porque se você fosse passivo primeiro, como você já tinha uma base, você teria ilusão de competência, e a gente não conseguiria medir os seus desempenhos no EI como você fez. Então, ele mediu o desempenho no EI. Então, vou dar um exemplo, tá? Ele fez 15 questões, pegou 13, eu sabendo que era sala de aula invertida, ele tinha domínio. Se ele tivesse botado, por exemplo, 8 de 15, a gente sabia que ele precisaria depois voltar para rever uma base teórica primeiro. E aí, ao longo do ano, a gente foi nessas maratonas, eliminando os erros crônicos. A gente terminou bem antes do que a gente gostaria, do que eu tinha imaginado. Terminamos ali em maio, junho no máximo. E aí começou a parte mais difícil, que eu acho que é do segundo ano, assim. Que ele chegou em junho pronto. Tava falando pro pessoal aqui na gravação, assim, em junho, se a prova fosse em junho, já sabia que ele seria aprovado. E aí, qual que é o problema? Você brigar com a memória, né? Porque tudo na memória é transitório. Tem todo um tempo pra... Então a gente encheu de prova, por isso que ele fez 92 provas, porque assim, todo dia era uma prova, praticamente um bloco. É verdade. E aí tinha um tempo de correção e qualquer errinho que a gente percebia nos diagnósticos... já era suficiente pra botar um monitoramento. Então vou imaginar assim, de 10 provas, ele errou 3 em eletromagnetismo. A gente botava uma sessão de monitoramento aí de 15 a 20 questões, sala de aula invertida, e aí tinha um tempo aí para poder corrigir os erros de maneira específica. E ele fala assim, cara... Como foi você lidar com isso? Porque eu senti... A gente já falava que você estava pronto em junho. A gente tinha essa noção assim, pô, estamos preparados. Agora dá uma lapidada e não perder o que a gente construiu. Como foi esse processo com você? Queria que você falasse um pouco desse planejamento que a gente relembrou aqui agora. E como foi esse processo de você chegar ali e falar, cara, já não tenho tanta coisa assim para aprender. Como foi isso? Era praticamente uma batalha contra o tempo, né? Você, pô, como você falou, chegou... junho, metade do ano, falou, pô, aqui eu já posso fazer a prova agora? Beleza, mas ainda faltam 6 meses, né? E aí já era aquela ansiedade, né? Falar, pô, quero que chegue logo, vambora, vamos acabar logo com isso. Mas assim, querendo ou não, como é esse tempo todo de meio ano, ainda existe uma brecha muito forte para eu conseguir esquecer várias coisas, né? Então é aquela coisa, né? Se manter ativo no sentido de, pô, não quero esquecer nada do que eu fiz até agora, então a gente, pô, revisava várias vezes, às vezes repetida, às vezes a mesma coisa, principalmente os pontos mais importantes, né? Isso também de forma ativa, né? Principalmente com as questões, com o padrão das questões, e também foi se tornando uma parada mais voltada para as provas que eu ia fazer, né? E como você lidava assim quando você ia mal? Tipo, tu vinha bem, aí vinha uma prova que tu não performava bem. Como que você lidava com isso? Como você fala assim, caraca,
E se acontecesse isso logo no dia da prova, É. isso passava pela tua cabeça? É, um pouco, né? Tipo, cada vez que ia chegando mais perto, eu falava, cara, aqui eu não posso errar essa besteira aqui. Tipo, até a depender do nível do erro, né? Porque se fosse um erro com uma questão que fosse muito difícil, eu falava, cara, pô, beleza, errei, mas faz parte. Agora, se eu errasse um bagulho muito básico, eu já ficava encucado. Eu falava, cara, que isso? Não dá pra fazer isso aqui nessa altura do campeonato, né? Mas nada que também não desse pra correr atrás. Eu falava isso, beleza, tá se aproximando, mas ainda tinha tempo. Eu sabia que era algo que eu conhecia, né? Ali naquela altura não tinha nada novo. Era só questão de eu, sentar, respirar, me acalmar e falar, cara, vambora, porque isso aqui eu sei fazer. Isso aqui, às vezes, uma questão do dia, uma questão daquela hora que eu tava fazendo a prova. São coisas que acontecem, né? Inevitavelmente. Mas você se via aprovado, assim? Eu tinha essa visão de fora, mas você se via em junho assim, eu vou passar. Tu tinha muito isso, tinha outro assim, eu não vou passar. Como é que era isso mentalmente? Cara, assim, afirmar que eu ia passar é muito forte, né? Porque, ninguém... Pra ter essa autoestima, tu tem que estar pilhado. Mas, assim, dizer que eu não consegui, isso aí nunca aconteceu. Isso aí... eu era bem racional nesse sentido, né? Eu conseguia ver nosso planejamento, ver nossa evolução e pra mim contra fatos não há argumentos. Eu olhava as estatísticas mesmo dos próprios simulados, do próprio H+, né? Os rankings e taxa de acerto e falava, cara, tô performando bem e eu acho que minhas chances são grandes. Assim, eu tenho fé que eu consigo. Não vou mentir pra mim mesmo, não vou dizer que eu não consigo. Agora, ter aquela noção plena de que, vai acontecer complicado. Aquela certeza, né? E, foi chegando... Inclusive, a ficha só demorou pra cair pra caramba, assim. No dia que eu fui aprovado, eu falei, cara, o que é isso? O que tá acontecendo, né? Porque a gente... a mente do vestibulando é complicada, né, cara? Porque a gente acaba recebendo tanto não, né? Que a gente se acostuma. Quando chega assim, tu fala, cara, como assim? Não sei o que é isso. Não... Bom, basta um pra mudar tudo. Vieram dois, você ainda pôde escolher duas faculdades incríveis. Não, eu tive a oportunidade de escolher e também tinham mais oportunidades. Na UF acabou que se eu tivesse posto no SISU eu ia passar ainda na primeira chamada. A UFRJ eu conseguia até se eu botasse numa lista de espera, né? Mas acabei botando na Unirio também, mas só pela posição, principalmente, que eu fiquei numa posição bem tranquila, assim, bem segura. Eu falei, cara, qualquer coisa, já tô aqui e tal, mas eu sempre, o ERJ na veia já, na época, já tava convencidaço, pessoal da 30 aí, A primeira coisa que eu queria muito é trabalhar com você, cara, assim, que eu acho que é interessante, que nem todo mundo consegue, né? Você falou de ser racional porque você tinha os números na mão. E como você pensava em se organizar para ter esse controle, assim, de tudo, só pra te ter uma ideia, todas as listas a gente controlava. Muita gente faz porque eu acabo cobrando, mas algumas pessoas às vezes acabam dando uma escorregada numa lista ou outra e o João não, JV não. Então como que você fazia, cara, pra se manter assim, caraca, eu preciso dessa lista? Você gostava de ver o progresso, gostava de ver onde você estava errando, como era isso pra você? Porque eu acho que tem muito a ver com aquela questão do eu me convencer, né? Eu queria ter motivos pra me deixar tranquilo. Beleza, eu performei bem. Falei, tá, show, tô indo bem. Isso quer dizer que eu tenho que parar? Não, óbvio que não. Isso quer dizer que eu quero manter do jeito que eu tô pra continuar performando bem. Show. Aparecia um dia ou outro que eu não performava do jeito que eu queria. E eu falava, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Vamos mudar. Aí beleza, aí entrava também naquela questão das mentorias, pra gente atualizando o que a gente tava fazendo. Então, é aquela questão, né? Eu não me conformava do jeito que tava se tinha alguma coisa errada, mas reconhecia também quando eu via que tinha algo certo, né? Aquela coisa, né? Em time que tá ganhando a gente não mexe. É tipo isso, mas se estiver perdendo aí tem que mexer. Tem que organizar a casa, né? Exatamente. Pra mim era isso. Eu tinha os dados na minha mão, como você falou. Falei, beleza. Se eu tô performando bem assim, eu vou manter assim, não vou relaxar. Não no sentido de, vou largar de mão, né? E vou manter o foco, porque desse jeito, se eu manter desse jeito, eu vou conseguir continuar performando desse jeito, né? Ou pelo menos assim eu esperava.
Porque, infelizmente, no dia da prova tudo muda, né? É uma parada que você mesmo acaba visualizando de outra forma e tal. Você acaba percebendo de outra forma. E você tem que ser muito frio para conseguir manter essa postura no dia de prova, né? Por mais que eu soubesse que eu tava... Se eu mantivesse daquele jeito eu ia conseguir bem. Chegou no dia da prova, eu falei, cara... Calma aí, vou... é o dia da prova agora. Mas o ideal é sempre tentar se manter tranquilo e jogar tuas fichas no teu processo. Tu sabe o quanto você se esforçou. Não, isso é importante, cara. Essas estatísticas eu sempre falo pra galera que faz diferença. Porque pra gente, como mentor, né? Quando a gente vai te guiar, quando a pessoa tá tirando ali no Enem, né, abaixo de 30, ou na UERJ ali, discursivo 12, 14, você sabe que tem um erro nos temas de auto-PID. Que é o PID, pesa muito, cai muito e a pessoa não sabe. Então, nem precisa às vezes olhar tanto o diagnóstico que a gente já tem um padrão. Já sabe qual é o caminho. Só que quando você vai se desenvolvendo, as estatísticas se tornam mais importantes, porque é difícil você achar. Quando o aluno vai batendo 40, 41, 42, 18... Tem que olhar para dar aquela refinada, né? Tem que saber exatamente o ponto. E às vezes não é mais um conteúdo, é um tópico específico, aí tem que ver como fazer flashcard, caderno de erro. Isso tudo é importante. Então, assim... E faz diferença. Faz muita diferença. E eu falo muito pros alunos isso, cara. O que fez você chegar até aqui não te levar pro próximo nível. Então dá para você crescer muito, às vezes, estudando só conteúdos básicos. Mas quando você bater 80%, você não vai conseguir chegar para um próximo nível. Não vai conseguir romper aquela barreira. Você vai ficar naquele platô de crescimento, como você falou. Mas, cara, e como foi de 23 para 24 recomeçar? Porque eu me lembro que a redação foi frustrante. Muito. Me lembro que você foi lá com tua família lá no curso pra gente tentar entender o que tinha acontecido. E a gente também não foi tão bem em linguagens, né? Na prova do Enem. Dá pra ter ido melhor. E aí eu queria que você falasse um pouco das suas notas, como foi, né? Quanto é que você tirou em 22 para 23 e 23 para 24 no Enem na UERJ e como foi recomeçar? Cara, do que eu me lembro assim, né? Porque, enfim, já faz um tempo, mas é o que eu falei. Em 2022 eu acabei conseguindo performar muito bem em redação e matemática. Normal em humanas e linguagem, né? O suficiente, mais ou menos. Mas natureza foi muito abaixo. Fiquei com 28 acertos, uma nota muito longe do que eu imaginava que eu conseguia e muito longe do que eu achava que era o ideal para passar. Ano passado a gente fez quanto em natureza? Ano passado foi 38, se eu não me engano. E aí, na época, isso até me deixou... Foi naquele... 2022 foi aquele Enem meio atípico, né, em natureza, né, mas ainda assim, eu até cheguei perto, mas não fiquei, não consegui, ainda que redação e matemática tenha alavancado bastante, minha nota ainda não tinha sido suficiente. Em 2023, eu acho que meu total de acertos foi ali perto dos 150, né, mas acabou que, poxa, eu fiz 820 na redação, então... Pô, eu já sabia, no momento que eu bati o olho na redação, eu falei, cara, não tenho o que fazer. E é aquela frustração absurda, né? Porque, primeiro, tu sabe o quanto você acertou nas questões, tu fala, cara, vambora, tô na briga, vamos continuar. Quer dizer, esperar, né? Mas vamos torcer, porque agora a gente só depende de redação, e quando tu vê que tu só depende daquilo, tu já vê que era outra história, né? Porque no momento que eu bati o olho na redação, eu falei, cara, não tenho o que fazer aqui. Assim. E em 2024, cara, pra recomeçar foi aquela coisa, né? Eu tive que me distrair bastante nas férias, bem... recomeçar tudo do zero. Na minha cabeça mesmo, falar, cara, esquecer isso, vambora, isso aqui é um ano novo... É outra história, só aí não vai afetar o meu desenvolvimento. Porque eu sabia que, principalmente para redação, eu nunca tive uma dificuldade, né? Como a gente falou, era uma parada que eu nunca tinha nem feito ao longo do ano no curso, foi uma surpresa muito grande. E sabia que eu conseguia fazer melhor do que isso. Não à toa, meus próprios pais foram no curso para saber o que tinha acontecido, para tentar entender, porque... Eles mesmos sabiam que não era algo que eu fazia. Sim. E aí eu cheguei em 2024 e falei, cara,
como eu falei, vamos mudar isso, mas vamos começar aqui do zero, vamos acertar onde eu errei. Acho que caprichou bastante em redação. Exatamente. A gente... 2023, apesar de eu ter ficado com aquele 157 também, como você falou, ela de linguagem não foi tão boa, então assim, a gente deu aquele gás maneiro na redação, deu um gás principalmente em linguagem, né? A gente fez um período assim... bizarro de prova de linguagem, fizemos muita prova de linguagem e no final deu certo, porque se eu não me engano, no Enem eu fiquei com 39 em linguagens, 39 em linguagem, 42 em humanas, 40 em matemática e 38 em natureza. Isso aí foi, não sei se foi exatamente isso aí, mas eu me lembro que a soma deu 159 acertos. Fiquei com 940 na redação, isso aí, ó, já foi suficiente. Na UERJ também, a gente, fez um planejamento mais do que específico, né? A gente botou pra ver aquelas aulas do aprofundamento de biologia, de redação UERJ. Redação UERJ, fez uma diferença absurda. Dos aprofundamentos de química. E acabou que isso foi, assim, uma base... absurda pro que eu fiz, porque eu não imaginava a nota que eu ia tirar, né? Eu fiquei com 17,25 em biologia, eu achava que eu tiraria menos, 17,5 em química, foi uma nota pelo que eu fiz no dia, eu até achei que seria próximo disso, mas o que me surpreendeu absurdamente foi a redação, que eu fiz 18. Isso aí eu até fiz um agradecimento especial pro professor Nelson na época, porque realmente era uma coisa que eu mesmo nem esperava, ainda que a gente tivesse feito um planejamento muito certeiro, e o próprio professor Nelson, ao longo do ano, assim, eu não imaginava que eu era capaz de fazer isso. Então, quando eu vi que a minha maior nota na UERJ foi redação, eu fiquei absurdamente feliz. Foi aquela virada, né? A redação tirou a gente do Enem, e na outra mas ajudou a colocar. Se eu tivesse tirado, por exemplo, eu tirei 18. Se eu tivesse tirado 16, cara, eu já não tava dentro, provavelmente. Isso aí, analisar essas coisinhas até... E você ficou bem, você ficou em 20... acabei a primeira chamada lá em 24º. Ainda ficou com uma gordura boa. Não. E aí você falou, cara, tem uma coisa que, assim, é bem legal, porque é a história do HPUS, é do HPUS, que é dar várias atividades para os alunos de níveis diferentes. Com certeza. Porque o aluno que está começando, não adianta botar uma aula aprofundada que está construindo a base. E dá para passar em um ano. Quase metade dos nossos aprovados são do primeiro ano de cursinho. É verdade. Só que quando você faz o primeiro ano e bate na trave, não faz sentido você voltar para ver as mesmas aulas, na mesma ordem, na mesma piada. Não, E você quer antecipar, às vezes, um planejamento. E tem coisas que você vai para uma aula e fala assim, isso eu já sei, e desliga a tua atenção. Então, como foi assim? Se for das aulas de aprofundamento, eu queria trabalhar um pouco isso, você acha que as aulas de aprofundamento te agregaram, te deram aí um insight para você conseguir bater essa nota alta? Fala um pouquinho das aulas para você. Não, com certeza. Foi o que você falou. Não tem como você esquecer o ano anterior que você fez, porque ali tem tudo que você ou vai repetir que tu acertou, ou que você vai consertar que você errou, ou as coisas novas que você vai fazer. Então, por exemplo, uma das coisas novas que eu fiz foi justamente nessas aulas de aprofundamento. E elas eram muito boas pelo sentido de, tipo assim, a gente pegava aqueles simulados, né, que o próprio HPlus fazia da UERJ, e trazia aquelas questões para serem corrigidas e analisadas nessas aulas, né? Então a gente pegava, corrigia a questão, né? Então você já aprendia um pouco como é que você desenvolvia uma questão da UERJ, como é que era aquele padrão de escrita, que é o que pega muita gente, né? E também destrinchava o tema, né? Isso aí, pra mim, era uma das partes que mais agregava. Porque não era simplesmente você pegar e... Beleza, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, joia. Mas, assim, era uma abordagem um pouco mais ampla, né? Tipo, a questão lá era sobre planta em biologia. Mas tá, beleza, o que a gente pode falar aqui de planta dessa questão? O que a gente pode resgatar? E abrir a questão, né, para outros temas, exatamente. Dava alguns detalhes que não dá pra dar na aula do extensivo muitas exatamente, vezes. Era uma aula que rendia, uma aula que também tinha muito detalhe que, cara, eu acho que eu nunca tinha ouvido na minha vida, mas que ia fazer diferença. Porque a pessoa fala muito assim, Adolfo, vocês vão ver muito nos podcasts, Adolfo, você orienta a galera a não ver aula, depende. O aluno vai ver aula que vai gerar aprendizado para ele. Ele não vai entrar numa aula onde ele domina, Tem que ser algo onde ele vai aprender 5%. Então, imagina,
pô, você tá ali estudando pra caramba, sei lá, pegando, sei lá, 10 horas e você tá aprendendo apenas 1 hora da aula, o resto tudo você já domina. Isso não tem sentido. Perda de tempo. E a ideia do aprofundamento é justamente essa, você ter menos aula às vezes, mas tudo dado ali vai te gerar aprendizado. E isso faz, e aí te deixa tempo livre para você poder lapidar os seus erros crônicos. Essa é a proposta, né, da turma. Joãozinho, cara, acho que a gente conseguiu explorar bastante coisa. Foi bem interessante, mas eu queria pedir, cara, assim, acho que vocês todos são referência, vocês todos são histórias que impactam e inspiram. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aí tentando, para as pessoas que estão no primeiro ano, estão no terceiro ano e precisam de alguém para poder orientar. Então eu queria que você desse esse recadinho para eles, um recadinho final. Cara, eu acho que assim, a visão que eu acho que todo mundo devia ter é justamente esse julgamento próprio, né? Essa parada que, óbvio, é muito difícil de você exigir que alguém tenha, que é ter essa perfeita noção do quanto que você precisa parar ou continuar, o que você tem que fazer de diferente ou tem que manter, né? É uma questão que envolve muita disciplina e muita maturidade, mas fazer esse exercício é algo que acaba sendo muito positivo, né? Você vai vendo com o tempo que isso te torna uma pessoa muito mais focada no seu objetivo. Quanto mais você vai mentalizando essa parada, o quanto você quer, você vai percebendo que, cara, tem certas coisas que não dá pra eu continuar fazendo, tem certas coisas que eu tenho que priorizar, ao mesmo tempo que, poxa, não é válido aquela entrega do tipo que não é saudável, né? Você estudar 15 horas por dia e achar que você vai estar completamente pleno. Você pode até fazer render essas 15 horas, mas quanto que você teve que sacrificar para fazer essas 15 horas valerem, né? Então acho que o ideal mesmo é você ser bem consciente do que você está fazendo, no sentido de, cara, manter tudo num equilíbrio, né? Eu acho que buscar o equilíbrio é a resposta, no sentido de você saber até onde você tem que descansar e até onde você tem que se dedicar de maneira que você consiga sair sem se estressar absurdamente, sem perder horas de sono, enfim. É mais ou menos essa a ideia. Eu espero que o pessoal leve bastante isso em consideração, porque pra mim, pelo menos, foi a chave. Eu acho que isso pra mim é o central. E, João, valeu a pena? Você teria feito tudo de novo? Com certeza. Isso aí eu acho que nem cogito responder não, porque assim, eu tô agora, poxa, tem mais ou menos 3 meses de aula, né, já na UERJ, e praticamente todo dia eu olho lá pra trás e falo, cara, que bizarro, né? Olha o quanto que a gente passou pra chegar aqui, mas tamo aqui. Até um bagulho que parece que não cai a ficha, mas absurdamente válido. Faria 10 vezes se fosse necessário. Muito bem, cara. A gente fica muito feliz de receber aqui. Falo pra todo mundo que é muito bom ver vocês vendo a história, porque me passam todas as lembranças, os momentos, as orientações. A gente que tá aqui, cara, a gente vive esse sonho com vocês, assim, ver vocês aprovados é a nossa realização. Às vezes até falo assim, quando algum ano passa, cara, eu me sinto até, tipo, aliviado, porque eu vivi tanto aquele sonho com aquela pessoa que fala assim, cara, por graças a Deus e tal. Então, assim, é sempre muito emocionante. Então, parabéns. É questão de tempo, né? Não é todo mundo que às vezes consegue persistir, mas todo mundo pode passar. É só conseguir seguir. E eu queria passar para vocês o seguinte, pessoal, olha só, sigam o HPUS no nosso Instagram, no nosso YouTube, e eu quero que vocês fiquem atentos aos próximos episódios. A gente vai seguir com a série aqui de podcast com os aprovados, inspirando vocês para chegarem à tão sonhada vaga na aprovação de medicina. Certo? Joãozinho, olha para a câmera aí para a gente se despedir. Pessoal, beijo, até o próximo episódio, tamo junto, valeu!